Boa tarde. Você acredita que sonhos podem se tornar realidade? Bom, a Aline Monsali nos prova que com muita dedicação e empenho é possível realizar aquilo que a gente sempre almejou. A dermatologista, uma apaixonada pelo mundo Miss, ganhou o título de Mrs. Glam World na Índia no mês de junho e vem nos contar um pouco dessa experiência hoje aqui no Papo com ela. Aline, muito obrigada por aceitar o nosso convite para vir contar para a gente dessa consagração da sua trajetória nesse universo Miss. Você já contou um pouquinho aqui no Papo que era um sonho que você acabou deixando um pouquinho de lado para se dedicar à sua formação profissional, mas quando essa formação se fechou, você resolveu trilhar esse caminho, embora já tivesse com uma idade um pouquinho mais avançada para esse universo. Como que é chegar nesse momento, trazendo 2 coroas, numa competição que aconteceu fora do Brasil, lá na Índia? Qual é a sensação, né? De dever cumprido. Eu acho que eu sou o exemplo vivo de que os sonhos não têm idade e que a gente pode acreditar no que a gente sonha, a gente pode correr atrás do que a gente sonha, independente do momento que você vive, da idade que você tem. E quando a gente... Tem uma frase que fala que quando a gente sente que quer ser algo, algo na gente já é. E é basicamente isso. Eu sempre fui apaixonada pelo universo Miss e realmente eu me dediquei à família, eu me dediquei ao meu trabalho, à minha profissão, a estudar medicina, né? A gente se dedica muito, eu fui estudar fora, em outro estado. E quando eu voltei, realmente eu tinha passado da idade para os concursos de franquias do Miss Universo. Ainda bem que isso mudou, agora eu não tenho mais idade. E aí eu entrei na franquia Belezas do Brasil, que era uma franquia um pouco mais ampla. E eu fui conquistando degrau a degrau o título de Cuiabá, Baixada Cuiabana, Centro-Oeste, Brasil. E aí eu fui como Mrs. Glam World Brasil concorrer com outros países no Mrs. Glam World na Índia o mês passado. E tudo que eu aprendi nesse caminho eu pude mostrar lá. Mostrar a nossa cultura, mostrar as nossas causas, as nossas raízes, a força da mulher brasileira e tudo que a gente pode fazer em escala, né? Ampliar os nossos horizontes de um país para o mundo. E graças a Deus a gente trouxe o título para cá. A gente conversava um pouquinho antes, Aline, você falava assim, se não for coletivo, não vale o esforço. Conta um pouquinho pra gente de quais fatores levaram à sua conquista. O que tem de diferente nessa franquia que possibilitou você trazer esse título pro Brasil? Isso. Eu sempre digo que a coroa para mim é coletiva, porque o mundo Miss é uma grande vitrine. Então, se você entra, você é visto por muitas outras pessoas. Se você trabalha como modelo, você tem uma visibilidade ainda maior. Mas a minha ideia no mundo Miss, eu como médica e como defensora de outras causas, era que essa visibilidade desse voz, uma voz mais ampliada para as coisas que eu falo. Então, as minhas causas são defesa da mulher, igualdade de gênero, a luta contra a violência contra a mulher, sustentabilidade. A gente fala muito de natureza, de sustentabilidade aqui na nossa região, né, com o Pantanal, Cerrado e Amazônia. Eu sou uma grande defensora da educação, filha de pais professores da rede pública, né? Eu digo que o que me levou a melhorar de vida, a alcançar sonhos, foi o caminho da educação. E aí com o Miss eu consigo falar com muito mais pessoas, e agora a nível mundial, sobre essas causas que são a base na nossa sociedade. Então, igualdade, educação, a parte de saúde, essa tradução da linguagem médica para a linguagem popular, essa acessibilidade de informação. Eu saio das paredes do meu consultório e agora eu consigo conversar com muitas pessoas. Explica pra gente cada uma das coroas. Ótimo. Lá no Glam World a gente tem a coroa principal, que é a coroa de vencedora, que é essa daqui, que eu fui a grande vencedora e agora eu tenho 1 ano de reinado como Mrs. Glam World. E a gente também tem as coroas regionais, então América do Sul, América do Norte, Ásia, África e Europa. E eu trouxe também pra gente a de Mrs. Glam World América do Sul. Então nós temos 2 coroas, 2 títulos internacionais para nossa região. Além disso, tem outros prêmios
e eu trouxe o prêmio ainda de melhor talento e de melhor traje típico. No traje típico eu representei as danças culturais brasileiras e a gente conseguiu esse prêmio também. E o que eu mais me orgulho foi de talento, que eu ensaiei Siriri com o Grupo Flor Ribeirinha e o Grupo Flor de Atalaia. Fiquei com a roupa do Grupo Flor de Atalaia lá na Índia comigo, então foi quase meu amuleto ali. E eu consegui dançar o Siriri, representar nossas raízes lá na Índia e ganhamos o talento também. Então, assim, eu tenho muito orgulho de trazer todo o conhecimento desse caminho, que foi de 1 ano e pouco como Miss, para esse título novo. E me diz uma coisa, Aline, ainda existe uma ideia de superficialidade ou de futilidade no que envolve esse mundo Miss? Porque você está dizendo pra gente uma outra característica, né? De ser uma vitrine de causas que são caras à evolução da sociedade, que podem trazer transformação, mas ainda existe esse rótulo, esse estereótipo, esse preconceito quando você diz sobre o mundo Miss? Eu até ampliaria a sua fala e falo que existe esse estereótipo no mundo feminino. As pessoas olham mulheres bonitas e acreditam que as mulheres bonitas são desprovidas de inteligência, que ela só é bonita. Então a gente tem que mostrar diariamente, com a nossa capacidade e com o nosso sucesso, que beleza não é o oposto de inteligência, que a gente pode ter os dois caminhando em conjunto, e o Miss mostra que a beleza é o que atrai a atenção para que você possa mostrar sua voz, suas causas e o que você tem no seu interior e o que você representa na sociedade. Então, nós como mulheres passamos por isso diariamente, né? Então, acho que o Miss é só um protótipo de como a gente vive em sociedade. E agora, quais são os próximos passos? Ou mais, que portas profissionais essa experiência no universo Miss também trouxe para você agora, né? Você pode combinar com a sua carreira como médica, dermatologista, outras atuações? Sim. Bom, eu sou médica dermatologista, eu trabalho muito com a parte de doenças, saúde, assim como o meu projeto social Dermatroller. Mas a gente sabe que a parte de estética vem crescendo muito, então estar perto do mundo da beleza no Miss faz aproximar a minha voz das pessoas que estão nesse mundo da estética e ter cuidado nas escolhas de procedimento, mostrar o que a gente tem de novo de tecnologia, ter essa confiança de falar cientificamente e de beleza na parte de profissão de médica, né? Então isso é muito interessante a gente conseguir agregar. Outra coisa é a gente trabalhar em escala, né? Então escalar essa parte dos projetos sociais, representar outros projetos sociais, inspirar outras pessoas a serem voluntários. Então essa parte para mim é muito importante. O voluntariado para mim é algo que é uma forma de você agradecer o dom da vida, agradecer os seus talentos, e se eu inspirar um pouquinho as pessoas a entenderem essa parte, que se você pudesse doar, o mundo vai ser um lugar melhor. Então essa inspiração em escala para mim é muito importante. E claro, ajudar outras mulheres tanto no quesito das causas femininas, que eu continuo trabalhando, quanto quem tem o sonho, né, de ser Miss, de seguir esse caminho, de entender como funciona, o que serve, onde você pode chegar, qual franquia você mais se adequa. Então agora eu tô dentro do mundo Miss e eu posso selecionar meninas que queiram ir para um nacional, que queiram ir para um internacional, tirar a dúvida dessas meninas para que elas realmente entendam se isso faz parte da vida delas. O título, agora conquistado na Índia, ele de alguma maneira faz com que as portas se abram para a ampliação desses projetos sociais que você citou para a gente? Exatamente. A gente consegue trabalhar em outros países com o título. Então você tem uma visibilidade e um reconhecimento muito maior. Então eu consigo fazer isso de forma remota, eu consigo fazer isso até de forma presencial quando eu vou para os outros concursos, além de conseguir até angariar fundos para outras causas. Então a gente teve a causa do Rio Grande do Sul agora, uma visibilidade dessa facilita a gente angariar recursos e falar com mais pessoas. É uma janela de oportunidade
mas você tem que saber utilizar. Você falou pra gente sobre a preocupação com a sustentabilidade, com a causa ambiental, e o Pantanal está vivenciando uma fase muito crítica nesse momento, a pior seca que a gente já viu nos últimos anos, né? Temos até um alerta da Agência Nacional de Águas. Você pretende atuar de alguma maneira para auxiliar nisso, Aline? Eu já venho escrevendo artigos em parceria científica com o Joaci, que é um ambientalista muito renomado aqui na nossa região. E esse mês a gente está escrevendo um artigo sobre esse tema. A gente sabe que todo mês de julho e agosto é a época de inverno, mas é a época de maior seca e maior queimada nessa região, que é algo esperado e que a gente precisa trabalhar nisso, né? Se é algo esperado, a gente não tem que deixar acontecer, tem que estar preparado. E há anos a fio a gente vem batendo na mesma tecla. A diferença agora é que a gente consegue publicar em outras línguas. Então, essa facilidade de expandir o pedido de socorro e esse reconhecimento é importante. Então a gente vai fazer artigos que vão chegar a mais lugares e mais pessoas, mais ambientalistas, mais cientistas podem trabalhar nas causas também. E levar para eles, né? A gente sabe que a Amazônia, ela não está só no Brasil, a Amazônia, ela expande por todos os horizontes. A gente tem lá nos Estados Unidos áreas de queimadas, tanto quanto aqui no nosso Pantanal. Então a gente trabalhar essa divulgação e essa junção de conhecimento é muito importante. E agora, a sua trajetória nesse mundo Miss, ela continua na condição de competidora? O que você planeja, né? Olha, para minha escalada como pessoa, eu cheguei no nível máximo, que é um nível mundial, né? Eu posso continuar competindo? Posso, se eu mudar de franquia. Talvez não seja a minha ideia agora, mas a gente sabe que a gente é apaixonado por esse mundo, né? Eu pretendo continuar no mundo Miss, como eu vinha como palestrante, como jurada, como mentora de Miss, né? Como dermatologista das Misses, que eu já vinha fazendo nesse decorrer. Eu acredito que eu estou bem satisfeita com o título. Tem mais um ano ainda. Tá, maravilha. Aline, queria que você agora deixasse uma mensagem sobre a importância de sonhar, né? Sobre a importância da gente ter um propósito, inclusive. Sim. Porque você deixou transparecer isso na sua fala, né? Se fosse outra franquia, talvez não fizesse sentido. Então, queria que você deixasse uma fala nesse sentido. Eu sei que a gente tem uma vida muito atarefada, especialmente as mulheres, porque as mulheres gostam de se dedicar muito à família, ao trabalho, tudo ao mesmo tempo. E às vezes a gente se esquece dos nossos sonhos. A primeira coisa que você deixa de lado são os seus sonhos. Só que são seus sonhos que cria aquele foguinho no seu coração, que faz você continuar tendo brilho nos olhos e tendo um motivo pelo que viver, pelo que lutar. Então, eu convido todas as pessoas a olharem para si e verem o que faz acender esse foguinho no seu coração. O que está adormecido dentro de você? Porque quando você sonha, você começa a planejar, você cria metas e você consegue transformar isso em realidade. Mas para transformar em realidade, você precisa ter um propósito, você precisa ter algo mais. O porquê. E o porquê é muito importante. Então, pense agora o seu sonho e o seu porquê, que tudo fica mais fácil. Muito obrigada. Obrigada. Sabia que Mato Grosso tem o maior pacote de infraestrutura do Brasil? O governo de Mato Grosso assumiu a BR-163 e já investiu mais de 1,6 bilhão de reais na duplicação. Já entregou 15 quilômetros da duplicação do posto Gil a Nova Mutum, já começou a obra do trecho de Mutum a Lucas e em breve vai iniciar a duplicação da travessia de Sinop. E não para por aí. O governo do estado também vai duplicar mais 28 quilômetros da rodovia dos imigrantes, a BR-070, que contorna Cuiabá e Várzea Grande, e também vai construir uma nova ponte, 5 viadutos, 3 retornos e 7 quilômetros de vias marginais. Essa obra vai desafogar muito o trânsito da região, além de ser mais segurança para quem trafega ali. Todo mundo ganha, afinal, Mato Grosso tem obra para todo lado. Governo de Mato Grosso. Intervalo e a gente volta na sequência. Estamos de volta e chegou a hora de falar de cultura. Mirela Duarte e Wellington Risselli criaram o Guia Cultural Cuiabá Tem, que faz sucesso nas redes sociais, trazendo história, dicas de eventos e conteúdo informativo à população.
Mirela, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente falasse dessa iniciativa do Guia Cultural, que Cuiabá ganhou com a sua iniciativa, junto com mais uma pessoa. Com o Wellington. Com o Wellington, exatamente. E como surge essa ideia, né? Existia aí uma demanda reprimida para que a gente divulgasse o que acontece culturalmente na nossa capital? Isso, muita demanda. Nem sei se era reprimida, porque a cena cultural, né, você também é da cultura, sabe que é muita gente produzindo o tempo todo, né? E são cadeias criativas complementares que nem sempre conseguem se dialogar, né? E isso fez eu perceber, junto com ele também, que é empreendedor da área criativa, que existia uma possibilidade que ninguém conseguia preencher até então. Nós percebemos que existem muitas pessoas, né, na frente das comunicações, outras pessoas que produzem eventos, aí tem também o lado dos artistas que promoviam iniciativas que nem sempre estavam ali naquela engrenagem completa, né? Como se tivesse alguma coisa emperrada. E aí, como eu e ele também, a gente atuou em algumas dessas frentes de forma diferente, a gente percebeu que existia uma maneira muito específica de tudo funcionar aqui em Mato Grosso. Então a gente vem desenvolvendo alguns métodos e aplicando ele no portal que agora a gente chama de Cuiabá Tem, né? Nesse portal a gente tem exclusivamente agendas de eventos que acontecem, ou esse conteúdo, Mirela, ele ganha um outro formato expandindo, trazendo também, por exemplo, reportagens, trazendo a questão não só cultural, mas também gastronômica, iniciativas empreendedoras. O que vocês pensaram nesse contexto, né? A gente começou com a ideia de montar um guia cultural sem saber exatamente qual ideia meio que avançaria, né, de uma forma mais ampla, o que as pessoas abraçariam mais. A gente percebe que aqui em Mato Grosso tem duas cadeias que funcionam muito de divulgação, até então. É a jornalística, né, que é o que a gente já faz também, que você faz, que eu faço, reportagens, sites de notícia. E outra que é a dos influencers. Só que eu já atuo em outras frentes que não é só do jornalismo. O Wellington, por ser publicitário também, a gente já trabalha com cultura pop ou com algo mais específico que não era bem noticiável, era mais um conteúdo de entretenimento. Então a gente percebeu, olha, a gente não é influencer, mas também não é totalmente jornalístico, então a gente vai ter que criar, né, e estender esse braço. A gente começou falando dos eventos em Cuiabá e Mato Grosso e montou uma agenda super completa dentro do portal. Só que aí as pessoas queriam falar sobre os eventos, não, porque esse evento é muito específico, porque esse evento é para isso, para aquilo. Então a gente começou a desenvolver um conteúdo autoral que não falasse só dos eventos, mas da cadeia criativa que tinha por trás dos eventos, dos bastidores. Começamos a cobrir os eventos e mostrar para quem nunca foi, quem nunca visitou, que é daquela bolha ali, ou tem medo de ir num evento que é de teatro, ou um festival, mais alternativo, a gente vai lá e mostra como é. Começou a se trazer para a rede social, para a linguagem também da rede social. Então, tem a seriedade do jornalismo, tem as fontes, né? A gente entrevista as pessoas que são referência, mas eu também traz uma linguagem de blog, ou então a gente traz para a internet de uma forma mais extrovertida, né, mais dinâmica e não tão metódica como o jornalismo, porque tem um público que é de portal. A gente tem um público televisivo, tem todos os públicos, mas a rede social meio que une tudo isso. Só que é um desafio muito grande, então a gente acaba testando várias coisas. Tem coisas que dão mais certo no início, depois todo mundo começa a fazer, a gente tá na hora de a gente começar a inventar outras de novo, e aí vai circulando. A gente discute muito que a ideia, ela é também um organismo vivo, né? Então, quando a gente muda de ideia e muda o jeito de fazer, depois que se materializou, a gente está movimentando de novo, então não tem que ser um formato só, não tem que ser estático. A gente está reinventando todos os dias. E me diz uma coisa, Mirela, quem está por trás disso? É somente você e o Wellington? Ou quem que ajuda nessa elaboração do conteúdo? Porque você está dizendo assim, olha, a gente propicia para quem acessa o guia uma vivência do que é aquele evento, e a gente sabe que tem agendas que acontecem simultaneamente. Como é que vocês fazem para ter essa amplitude, né, para a cobertura? As principais mentes, né, sou eu e o Wellington. Só que a gente faz de uma forma colaborativa com que, por exemplo, olha, você faz um trabalho muito legal aqui no Papo com Ela. O que a gente está começando a desenvolver agora? Vamos desenvolver um conteúdo em colaboração?
né? Você gostaria de desenvolver um conteúdo junto com a gente? Então a gente já entrevistou algumas pessoas, a gente está desenvolvendo alguns formatos para que outras pessoas que já propõem conteúdo, você tem seu jeito, tem a sua linguagem, e eu acho que ela é complementar ao meu jeito, que é o jeito do Hector, o jeito de outras pessoas que já promovem a cultura aqui. Porque é o que a gente sempre fala, nós não somos os primeiros e nem seremos os únicos e os últimos. Então, no começo, começou mais eu e o Wellington. A gente já está desenvolvendo alguns mecanismos com que a gente consiga desenvolver em grupos diferentes, né? Com uma colaboração de conteúdo com a linguagem de outras pessoas. Porque eu acho que tem públicos que assistem você que a gente ainda não acessou. E tem públicos que estão acessando a gente que querem acessar você. Então, até no início, algumas pessoas falaram assim, não, mas... o que vocês vão contribuir de diferente que não tem em algum canal específico, que não tem em algum programa específico aqui? Porque nós não somos concorrentes, né? Então, se a gente quer atingir todo mundo, vários tipos de público, então a gente tem também que fundir as nossas comunicações. Então, a ideia é mais ou menos essa, não é só eu e o Elton a gente desenvolver alguma coisa, mas é trazer a Michelle, levar um pouco do Cuiabatem para o seu programa, porque... lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu percebo assim que tem um mecanismo que todo mundo no Brasil tenta replicar. Em São Paulo, na rede social, no Rio de Janeiro. E que quando as pessoas tentam trazer os grandes festivais, as grandes iniciativas de lá para cá, não forma público, né? Então é um problema que eu acho que é da maioria das casas de show. E aí eles acabam recorrendo, às vezes, a uma assessoria de imprensa ou uma agência de marketing e nem sempre conseguem ampliar o público ou fazer mais de uma edição, faz uma, faz duas, mais de duas ao ano, parece que não dá público. Então, é um grande desafio, eu acho que para todo mundo formar público aqui em Mato Grosso, porque ninguém estudou profundamente como essas pessoas querem consumir conteúdo. E o mundo está se transformando, né? Então, a gente diz que é como uma série de experimentos que a gente está abrindo e está falando assim, olha, vamos fazer isso junto, né? Porque eu acredito que o meu conhecimento é diferente do conhecimento de outras pessoas que já atuam, às vezes, no mesmo tempo na comunicação. Teve portas que você abriu que eu não abri, e vice-versa. Então, todo mundo tem que construir junto essa ideia. Então, eu não acredito, e eu acho que isso eu já falei em outras entrevistas também, que tem que ser de uma maneira só. Né? Então eu acho que se a gente parar com a rivalidade de todos esses movimentos e conseguir construir de uma forma plural, o resultado vai ser diferente. Qual o impacto que a gente tem para o setor cultural de iniciativas como essa que se propõe o Cuiabatem? Porque a gente tem também essa vertente da economia criativa sendo fomentada, né? Então, de que forma esse painel, vamos dizer assim, ou essa vitrine que se transforma o Cuiabatem, fortalece o movimento? Falando especificamente da rede dos artistas ou de forma... A gente pode pensar na rede como um todo, tanto para quem está atrás eu digo assim, né, para quem está nos bastidores, como para quem se coloca, né, efetivamente como um fazedor de cultura. Então, como é que você pensa o fortalecimento dessa cadeia quando eu tenho essa busca incessante que você disse pra gente, de tentar atingir todos os públicos, para mostrar o que acontece aqui na nossa cidade, principalmente? Eu sou cuiabana, né? Você também é mato-grossense, a gente é mato-grossense, então eu percebo que às vezes é como um costume social. Aqui as pessoas formam bolhas e grupos que elas dificilmente conseguem abrir para entrar novas pessoas, né? Ou então não, vamos nos proteger aqui para que ninguém derrube a gente. Isso acontece muito na cultura aqui, eu falo isso com muito respeito das pessoas que vieram antes da gente, mas também falo para as novas gerações, né, que estão começando a ocupar espaço agora, né? Então eu trabalho com a cultura, vai fazer 14 anos agora, né? Comecei muito cedo com aquela linguagem de blog experimental, na época Orkut, depois Facebook, enfim. E hoje, com 33 anos, eu tenho convicção, porque eu já ouvi isso de artistas, de produtores culturais, de colegas da comunicação, que é o mesmo problema. Então, de tanto ouvir, mas não adianta fazer assim porque ninguém vai, porque se cobrar tal valor ninguém vai. Falar uma coisa, o público quer coisa boa, né? Jornalista também gosta de ouvir coisa boa do entrevistado, de conteúdo bom. Produtor cultural gosta de propor conteúdo de qualidade,
eventos de qualidade. Então, se todo mundo gosta de coisa boa, tem alguma coisa que não está dando certo. As pessoas não estão conseguindo se conectar. Então, eu acredito que essa vitrine, né, como você disse, que o Cuiabá tem, é mostrar que todo mundo tem esse mesmo lado. Que existe muita coisa boa, que Cuiabá tem muita coisa boa, que Mato Grosso tem muita coisa boa, sim. Entendeu? Então, quem vem de fora, às vezes, não conhece um grupo de produtores ou conhece um grupo de comunicadores. Eu já ouvi isso tantas vezes. Isso me irrita de uma forma tão profunda. Não tem nada para fazer nessa cidade. Nessa cidade não tem artista que faz isso. Nessa cidade, porque em tal lugar você tem. Então, assim, eu acredito que mostrando todos os lados da comunicação, das redes criativas, da colaboração, a gente mostra que tudo isso é um círculo que se completa. Que ninguém vai conseguir fazer nada sem o respaldo do outro, sem dar a mão para o outro, sem conseguir avançar nessa engrenagem. Não tem como só produtor seguir na frente do evento sem investir numa boa comunicação. Porque é o elo da comunicação entre a sociedade. Então, eu preciso de uma comunicação forte, de uma comunicação estratégica. O público precisa saber o que vai rolar nesse evento para ele comprar o ingresso, para ele estar lá. Ele tem que saber que o investimento dele vai estar sendo, assim, bem suprido. Então, o que a gente faz? Mostra todos os lados, né? Com todos os lados ali naquela vitrine, tudo tá ali, tá transparente. Eu acho que a gente consegue se coordenar para novas iniciativas e virem a se fortalecer. Cuiabá vai ficar restrito a Cuiabá, ou a gente já tem uma perspectiva de expansão para que a gente possa trazer essa visibilidade também para iniciativas que acontecem fora da capital? Já estamos ampliando, apesar do nome ainda ser Cuiabá a gente já está criando um portal complementar que Mato Grosso tem, porque nós temos dinâmica de todo o estado já. São pessoas mandando e-mail, direct, descobrem o número do nosso celular. Tem 4 meses que a gente tem um portal. Nós não esperávamos que fosse ser tão rápido, né? E veio de forma muito orgânica, porque quando a gente começou a fazer isso que eu estou te falando, a publicar na rede social com essa linguagem, mostrando todos protagonistas dessa cadeia cultural, as pessoas começaram a compartilhar, marcar, pedir para seguir sem a gente pedir. Pessoas que a gente nunca viu na vida, assim. E aí a gente vai criar dentro do Cuiabá tem um portal que é Mato Grosso tem, né? A gente já registrou o domínio, a gente já está fazendo essas modulações no guia cultural. Porque, por exemplo, mesmo que a gente diga que um produto tem saído de Cuiabá, um filme, ou então tenha começado qualquer iniciativa de Cuiabá, no interior de Mato Grosso tem muita gente que contribui para as coisas que acontecem aqui. Né, você falou para mim no início que eu sou de Rondonópolis. Eu acho que tem tanta coisa que você já fez por Cuiabá, tem tantos conteúdos de qualidade seu que já circulam na internet, todo mundo já sabe que você contribuiu, que as pessoas, mas ela não é cuiabana? Se considera cuiabana, você falou assim para mim, mas ela é de Rondonópolis. Rondonópolis também é uma potência, né? Cáceres, Barra do Garças, Sinop, então tem gente fazendo em todos os lugares. Então a gente falou assim, em vez da gente fechar essas portas, vamos abrir mais uma. Né? É muito conteúdo, é muito trabalho. A gente está desenvolvendo mecanismos para que a gente consiga fazer em conjunto, né? Com várias mãos aí essa questão, porque até então é tudo novo para a gente também. É importante a gente falar isso, porque apesar da experiência, né? Eu tenho mais de 10 anos de atuação na comunicação, o Elito também, e ele tem um portal que é nacional também. Quando a gente começou a trabalhar junto, ele falou assim, vamos criar alguma coisa junto, só que a gente não sabia o que era. A gente ia criar mais um portal para falar de cultura e cinema nacional. Aí eu falei assim, nossa, Wellington, mas às vezes parece que eu me sinto em falta, sabe? Eu aprendi tanto com a cultura mato-grossense, tanto com os artistas daqui, com os comunicadores daqui, todo mundo daqui, e a gente vai criar algo tão amplo. Vamos começar a fazer alguma coisa para Mato Grosso, que a gente já faz para fora, vamos fazer para cá também. Aí ele, nossa, mas será que tem? Eu falei, tem. Vem comigo que a gente vai fazer, e a gente está desenvolvendo e está muito feliz com o resultado, assim, apesar de ser muito novo, eu acho que a gente tem muita coisa para desenvolver ainda, a gente precisa de apoio também, né, a gente não tem nenhum tipo de incentivo financeiro ainda, tira tudo do nosso bolso, mas é porque a gente está apostando que logo a gente vai ter esse retorno também. Mirela, você disse pra gente que há 14 anos você está atuando na cultura aqui no nosso estado. O que você percebeu nesse um pouco mais de uma década no que diz respeito à transformação do fazer cultura? Hoje a gente tem mais incentivo,
Hoje a gente tem mais mão de obra capacitada, quando a gente pensa em cinema, que você citou. O que você percebe de transformação nesse período? Olha, tem muitas transformações, né? A começar pela tecnologia, né? A tecnologia, ela, por se transformar o tempo todo, ela exige que a gente recrie as maneiras antigas de divulgação, né? E eu acho que isso funciona também, no caso, eu, por exemplo, eu não sou cineasta, mas é o que eu escuto de muitos cineastas aqui, por exemplo, pegar esse exemplo. Eles costumam dizer que os equipamentos mudam, as câmeras ficam muito mais reais, só que a essência do fazer, né, de quem aprendeu há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, é a mesma e mais madura, né? Então, eu acredito que hoje em dia não é mais fácil fazer. O mais difícil é a gente conseguir captar essa essência humana, que é o que a gente já aprendeu. Você tem quanto tempo de comunicação? 17 anos. 17 anos. Então, a gente percebe que as tecnologias, elas ampliaram a voz de todo mundo. Todo mundo fala que quer fazer, o que sabe fazer, o que gosta de consumir e que critica o tempo todo quem faz, né? Só que eu acho que ajuda muito a gente a selecionar o que é melhor, né? Então eu acho que a partir do momento que a gente consegue, tô olhando tudo aqui, tudo tá acontecendo ao mesmo tempo, mas eu acho que isso é pra mim, eu gosto disso. Isso pra mim tem mais qualidade. Não é que a outra coisa é ruim, não é que não é pra todo mundo, é que às vezes não é pra você. Então eu acho que todo mundo falando ao mesmo tempo exige com que a gente escute com mais atenção, que a gente preste mais atenção e a gente crie mecanismos para selecionar, né, o que mais nos apetece, o que mais nos favorece. Na cultura eu acho que existe produtos para todos, né? Eu falo produtos no sentido de que todo artista pode fazer por amor também, mas que o artista também quer vender alguma coisa, né? Quer propor alguma coisa porque ele precisa daquele retorno financeiro, né? Porque a gente vive num mundo globalizado, capital, que a gente precisa desse retorno. Então eu acho que o que mais mudou em tudo isso é que a gente precisa afinar os nossos ouvidos, a gente precisa treinar o nosso olhar, e essa é a tarefa mais difícil, onde todo mundo fala ao mesmo tempo, onde todo mundo quer ampliar a voz ao mesmo tempo. Então eu acho que essa curadoria do seu olhar, da sua escuta, do tipo de pergunta que você faz, esse refinamento ali, é o que mais precisa ser apurado nas pessoas hoje em dia. Muito obrigada pelas informações, Mirella. O microfone à disposição caso queira fazer mais algum esclarecimento. Não, é isso. Acho que quem não conhece ainda, né, siga o cuiabá.tem, que é o Instagram, e quem quiser acessar o portal é www.cuiabatem.com.br, e a gente vai compartilhar muito você também na nossa rede social, porque eu acredito que o seu trabalho é fundamental. Você sempre tem perguntas muito complexas, né? E eu acho que é muito importante ter essa qualidade na comunicação aqui em Mato Grosso. Então eu quero te parabenizar por sempre estar aí nesse movimento, que você faz parte disso. Muito obrigada. Intervalo e a gente volta já já. Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele fica disponível também no YouTube para você ver e rever sempre que quiser. Para isso eu te faço um convite, venha fazer parte do nosso canal. Você ainda não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu pedido, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. A jornalista e escritora Larissa Campos lança a obra Tempos Íntimos, a segunda no seu portfólio. O livro traz 24 contos elaborados entre os anos de 2020 e 2022. Vamos conhecer mais da produção literária cuiabana? Fazer das histórias da vida uma inspiração para a arte é tarefa de muitos autores da literatura. Em Cuiabá, a escritora Larissa Campos lança seu segundo livro intitulado Tempos Íntimos, uma obra que reúne uma série de contos elaborados no período crítico do isolamento social devido à pandemia de Covid-19, entre os anos de 2020 e 2022. Embora a obra seja recente, Larissa narra que a aspiração à literatura, na verdade, sempre esteve presente em sua vida desde a infância. A minha relação com a escrita, ela começa desse processo de relação com a leitura e de algo que nasceu ali dentro da minha casa, dentro desse ambiente familiar, em que nós éramos incentivadas, eu e minha irmã,
a conhecer autores, a ter também momentos de dedicação à leitura. Então a gente começa nesse processo desde muito cedo e entendendo que a escrita era um caminho possível de expressão para mim, comecei também a me dedicar à escrita. Primeiro num movimento que era muito meu, comigo, me ajudando também ali a entender os processos da vida, as mudanças, as transformações, até que num determinado momento eu também começo a me dedicar a um processo de criar histórias, a essa vontade de criar personagens, de colocar no papel universos também diferentes que eu criava dentro de mim. Jornalista de formação, Larissa vem conciliando a profissão com a escrita literária desde 2016. Após rascunhar alguns projetos, lançou seu primeiro livro intitulado A Casa do Posto. Este ano foi a vez de Tempos Íntimos ganhar as prateleiras. Para ela, ao contrário do que muitos pensam ser um dom de nascença, persistir na prática é o mais importante para desenvolver e aprimorar a escrita. Larissa também fala um pouco sobre as inspirações e o processo criativo que a levou a delinear sua segunda obra em um momento em que precisava colocar no papel as histórias que vivenciou e os sentimentos daquele período. Tempos Íntimos, como o próprio nome já diz, ele é um mergulho nessa intimidade que é de personagens que eu criei ali, mas que também fala da minha própria intimidade, porque as histórias de Tempos Íntimos, elas foram escritas entre 2020 e 2022, então no período ali mais crítico da pandemia, e eu tive, eu acho que um merecimento, porque realmente naquele período tão difícil, poder ficar em casa em home office, menos exposta ao vírus e tudo mais, com certeza era um privilégio. E aí, dentro dessa situação de ficar dentro de casa, eu aproveitei também, não tive como, porque foi uma coisa mais forte do que eu mesma. Então aproveitei para continuar esse movimento de exercício da escrita. E com o tempo eu fui percebendo que essas histórias que nasciam dali, elas conversavam sobre temáticas muito próximas. Dentro dessa questão da intimidade, mas elas falavam muito de solidão, de reclusão, de aproximações, de afastamentos. E eu consegui aos poucos ver que tinha ali um fio condutor que se voltava sempre para esse lugar da solidão também, por conta desses personagens e das vivências que eu fui construindo a partir deles. Então, foi dessa maneira que eu fui, acho que as inspirações foram nascendo ali dentro de pontos e questões muito íntimas daquele momento, seja um sonho que eu tinha ou uma pessoa que eu via na rua, e várias histórias assim que foram nascendo dessa maneira por pequenas inspirações do dia a dia, do cotidiano, daquele período de isolamento mesmo. Entre os desafios e aprendizados de uma obra a outra, a autora ressalta que pôde evoluir tanto na construção narrativa quanto no entendimento sobre o mercado literário e reflete sobre a valorização da literatura no contexto regional. Tempos Íntimos para mim também é uma escola de tomar pé desse processo cada vez mais, de como funciona, de me sentir mais segura também, porque eu acho que no começo ali tinha muito mais insegurança, ansiedade. Então eu sinto que nesse momento eu consigo me sentir um pouco mais, me apropriar mais desse lugar de escritora. E com isso também consigo expandir mais e levar mais gente comigo. E acho que isso que é importante também desse trabalho para a gente conseguir divulgar cada vez mais autoras, autores aqui do nosso estado. Inovação marca o empreendimento da Kelly Fernandes. Confeiteira, ela adicionou nas receitas que produz ingredientes típicos do Cerrado, como o piqui e a castanha de baru. O resultado você confere agora. Valorizando alimentos típicos do Cerrado, como pequi, manga, caju, castanha de baru e laranja, a confeiteira Kelly Fernandes introduziu estes e outros ingredientes no cardápio do seu empreendimento, levando sabores autênticos e regionais aos bolos e doces que produz.
A afinidade com a cozinha é presente em sua vida desde cedo. Nascida em uma família de cuiabanos e ribeirinhos, Kelly cresceu em meio à preparação de alimentos para as tradicionais festas de santo e sempre colheu frutos no quintal dos parentes. No entanto, o ato de empreender aliado à culinária veio de uma necessidade para garantir o sustento da família e sua independência financeira. Eu me casei muito cedo e casada já, eu tinha parado de estudar, daí quando eu voltei a estudar eu queria já fazer uma faculdade. Eu fui a primeira da minha família a cursar uma universidade, né? E aí eu passei na UFMT, o que foi muito desafiador e um marco, assim, para mim mesma, assim, na minha história, porque naquele momento eu também vivia um relacionamento abusivo, né? E aí o meu próprio companheiro, que eu tinha 2 filhas, era o que mais me desmotivava, né? E falava que eu não ia conseguir, e eu consegui. E aí, na escolha do curso, eu já pensava nessa coisa do resgate da história, da comunidade e tal. E eu tinha escolhido a agronomia. Então, eu comecei a agronomia na UFMT. E aí, no mesmo ano, eu me separei, né, por N motivos. E aí, nesse ano, eu comecei também um empreendimento com uma coisa que eu sempre gostei de fazer, que foi cozinhar. Então, eu comecei primeiro com os bombons, depois eu fui para os bolos de pote e tal. E evoluindo nesse sentido para me manter e manter as meninas, porque a faculdade era integral, né? Então eu tinha que ter uma outra via. Apesar de não ter concluído a graduação, Kelly utilizou os conhecimentos adquiridos e passou a se dedicar a cursos de gastronomia. Com orientações que teve durante uma das mentorias, ela decidiu dar uma cara nova ao cardápio da confeitaria, resgatando o passado e unindo sabores com as raízes culturais. Fruto eu uso basicamente o pequi mesmo, de fruto, por enquanto. Já tenho ideias de colocar a bocaiúva e o jatobá, mas por enquanto ainda é o pequi que eu tenho já, né? E aí, de produções de outras artesãs e outros artesãos, eu uso o piché, o furundu, o doce de limão, que é feito a casca do limão cuiabano, não sei se você já viu, fica a casca inteira do limão assim, em calda, e o doce de laranja, que é feito da laranja azeda, da casca também. Para a surpresa de Kelly, a recepção do público foi tão positiva que hoje, além de receber inúmeras encomendas através do perfil no Instagram da Cuiabaneria, seus produtos esgotam rapidamente quando participa de feiras e eventos. Eu levei numa feira para o pessoal experimentar, e aí, desde esse dia, todo mundo, quando eu vou nas feiras ou nos lugares, já vem procurando o bolo de piqui. Assim, é muito impressionante, eu mesma fico muito feliz e até emocionada muitas vezes por causa dessa repercussão que está tendo, e isso me faz acreditar assim, que todas as outras coisas que estão mirabolando assim, na cabeça vão sair um dia, né? E eu vejo que vai ser mais rápido do que eu penso de ter isso, né? E de, inclusive, ser inspiração para outras mulheres também, para outras pessoas, para que isso só cresça e se fortaleça. Do dia 2 a 31 de julho, a exposição O Fantástico Mundo Marinho está aberta ao público no Shopping Goiabeiras, em Cuiabá. Com uma cenografia que recreia o ambiente marinho, o evento proporciona uma experiência fascinante e única para os visitantes durante o período de férias. A exposição tem entrada gratuita, com funcionamento das 10 da manhã às 10 da noite. Goiabeiras Shopping, né, que se firmar aí como um destino de entretenimento e lazer, principalmente nesse período de férias, onde a gente fica carente, né, de opções de entretenimento para as famílias, e a gente se firma com essa opção, trazendo o Fantástico Mundo Marinho, né, essa exposição que vai até o dia 31, e a gente tem feito algumas ações que vão impulsionando ao longo do período. Então a gente, além da exposição dos animais em tamanho real, né, do mundo marinho, que são 9 bonecos, a gente tem uma experiência imersiva dentro de um elevador. Então a gente tem um elevador que simula um submarino, que você entra, né, ele é instagramável. A gente tem um Aquário Kids, né, que é um playground para crianças, onde a criança paga um valor simbólico e aí pode se divertir durante meia hora. E aí tem desenho, tem castelinho, tem realidade virtual.
E além disso, a gente também está com uma programação em todos os domingos que se chama Clubinho Exploradores do Oceano, onde as crianças vêm e vão junto numa excursão com os piratas atrás de todas as bonecas e no final elas acham um tesouro. Então é programação para toda a família mesmo. E além do que o shopping está oferecendo, a gente tem as opções de entretenimento do shopping, né? Como o parque de trampolins, o All Park, o Acelera Kart, e em breve o cinema, né? O próprio cinema, e em breve a gente vai ter também um de games no shopping. Então tem muita coisa acontecendo em julho, tem opção para todos os finais de semana. Aí. Além das incríveis réplicas de animais marinhos, a exposição oferece um espaço com várias atividades interativas para as crianças, proporcionando conhecimento sobre o fundo do mar. Nossa ideia partiu do princípio de que ano passado a gente trouxe a exposição de dragões, que foi um tremendo sucesso, então a gente queria trazer algo similar, mas que ao mesmo tempo fosse educativo. Como a experiência de dragões era uma experiência mais empírica, mais fantasiosa, esse ano a gente vem para uma abordagem mais educativa, mais pedagógica, então onde a criança vem, se diverte, se impressiona, mas também aprende, né? Porque cada um deles tem uma historinha, tem as informações a respeito. Fora que como a gente não tem mar em Cuiabá, é uma forma de aproximar as pessoas dessa experiência, né? Então acho que para quem nunca conheceu o mar, acaba sendo algo muito lúdico e muito gostoso de vivenciar. O local também conta com a exposição de mesas para oficinas de colorir, uma casa na árvore para as crianças soltarem a imaginação e aquários com peixinhos. A primeira vez que nós estamos vindo a Cuiabá, né, aproveitando as férias da nossa filha, férias de escola, né? E eu fiquei super encantada quando nos falaram sobre o aquário, o mundo marinho que estava tendo aqui. Nós viemos e ela ficou encantadíssima quando começou a ver os peixes, as baleias aí expostos, na exposição que está tendo. Maravilhoso, muito bom mesmo. Eu gostei de todas. De todas? E qual foi o peixe que você achou mais bonito? Eu achei bonito o Darnê. O Nemo? Aquele? E qual que é o nome do peixinho? Peixe palhaço? Peixe palhaço e Nemo. Chegamos ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu vou te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube e lembrando que você pode mandar sugestões de assuntos que você gostaria de ver aqui no Papo. Você pode fazer isso através das nossas redes sociais ou por esse endereço de e-mail que aparece aí na tua tela. Tenha um excelente fim de semana. Sexta que vem a gente está de volta com muita informação. Eu quero muito poder contar com a sua companhia. Eu te espero, hein? Um beijo e até lá!